Boa noite, estamos começando mais uma entrevista aqui ao vivo pelo Facebook do Amazonas Atual. Eu estou aqui com o advogado Rubenito Cardoso Júnior. O Rubenito é advogado do senhor Eliseu Rodrigues de Lima. O Eliseu é o ex-dono da ESBAN, né? Uhum. E ele veio aqui até como um direito de resposta por uma entrevista concedida hoje pelo atual proprietário, Amós Silva, é isso? Não, Amós Alves. Amós Alves e o advogado dele, Jorge Rosas, concederam uma entrevista na tarde de hoje, em que contaram uma versão dos fatos e citaram o advogado durante essa entrevista, e nós estamos abrindo espaço aqui para o advogado apresentar a versão dele. Rubenito, boa noite. Boa Eu queria noite. que você começasse me explicando o seguinte: essa história começa para a sociedade amazonense com a Operação Incautos, né, que foi deflagrada no dia 19 do mês de junho e que prendeu alguns professores da ESBAN e não prendeu o Amós Alves e outros sócios dele, porque estavam fora da cidade, né, e foram tratados como foragidos pela polícia, foragidos da justiça. E hoje o Amós vem a público dizer que, na verdade, foi tudo uma armação, para que a operação foi uma armação e tudo mais. Mas a gente conversava aqui antes e você dizia que essa história não começa com a operação, né? Ela começa bem antes. Eu queria que você começasse contando para a gente como é que essa história começa. Muito boa noite a todos. É importante vir aqui para esclarecer a verdade dos fatos. Hoje, enquanto eu estava no meu escritório, eu fui surpreendido pela quantidade de vezes que falaram do meu nome. E é importante esclarecer, e tudo que eu falarei hoje aqui, eu demonstrarei através de provas, de documentos, de decisões judiciais, de acordos do Tribunal de Justiça, acordos da Terceira Câmara Civil, acordos das Câmaras Reunidas, tudo isso para demonstrar a quantidade de inverdades que foram proferidas hoje pelo seu Amós, o seu Rubens Alves dos Santos e Amós Alves dos Santos, Rubens Júnior, Fabiano da Silveira, que até então nós não conhecíamos quem era essa pessoa, e, infelizmente, o advogado Luiz Rosas, Jorge Rosas. Digo infelizmente porque o Jorge Rosas, ele, em 2015, ele veio ao meu escritório, vindo da Bahia, que é o mesmo local de onde vieram o Amós, o Rubens. Eu não quero dizer que na Bahia só tenha pessoas desse tipo, né? Mas infelizmente eu estou decepcionado com as pessoas que estão vindo daquele estado para praticar crimes aqui em nosso estado. E agora com a participação de um advogado, Luiz Rosas. Esse advogado, ele veio no meu escritório a pedido da pediatra da minha filha, que eu conheço desde criança, pedindo um emprego lá. Esse rapaz, eu tive o desprazer de dar oportunidade para ele fazer um recurso para mim, com um cliente na área civil, mas era tão mal feita a petição dele que não tinha condições de se aproveitar nada, mas mesmo assim eu peguei e dei uma oportunidade para o rapaz, veio de fora, não sei quais são as condições que ele vieram, falaram que a família dele lá, pai, mãe, brigou com a namorada, sei lá o que, e estava desiludido e veio para cá. Pois bem, esse rapaz veio ao meu escritório, pediu ajuda, eu peguei, dei uma petição para ele, ele fez, eu tive que reformular ela toda, melhorar, até erros grosseiros de português. Depois de 2 anos, mais ou menos, houve uma operação aqui no estado do Amazonas, na comarca de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, e lá foram presos prefeitos, foram presos secretários de finanças. E como eu não sou da área criminal, eu lembrei do Jorge, porque o Jorge, ele só atuava na área criminal. E aí o Jorge pegou e disse: Jorge, você não quer atuar nessa área criminal aqui, a gente vai fazer uma parceria, eu te coloco, arranjo uma sala para você ainda está sem advogado, você fica de porta em porta de cadeia. E eu peguei
tive o desprazer de colocar essa pessoa no meu escritório. Então, vejam só, o Jorge reclama que eu conheço a juíza, que eu conheço o advogado do interventor, mas o Jorge trabalhou para mim. O Jorge era bom empregado. Eu pagava ele para ele pegar, fazer petição para mim, inclusive, muito mal feito, eu tentei de todo jeito. Eu tenho e-mails do Jorge que eu mandando 3 vezes para ele corrigir um pedido de revogação de liminar, que apesar de revogação de prisão preventiva, e aí eu, mesmo não sendo da área criminal, eu tentei ainda ajudar o rapaz, mas era muito ruim e não tinha jeito. Mas o Jorge enveredou para essa área criminal e tá aí. E agora vem denegrir a minha imagem aqui de uma pessoa que o trouxe, tentou lhe ajudar aqui quando veio de lá. Mas voltando aqui à situação, o que aconteceu na SBAN? Em 2016, acho que é 2016 o processo, entraram com uma ação judicial, o senhor Eliseu entrou com uma ação judicial, entrou através de um grande advogado, o doutor Fábio Mendonça, com a filha dele também, excelente advogado, que foi minha colega de colégio. Então veja que Manaus é pequena. Então a filha do doutor Fábio Mendonça, Adriana Lopreste, vice-presidente da UAB, atuava nesse processo e conseguiram uma liminar com a doutora Simone Lohan, e ele foi reintegrado realmente na posse. Mas o desembargador Cláudio Hessing, que era o relator da época, ele suspendeu a decisão, dizendo que era prematuro ainda dizer que o contrato estava rompido, porque havia indícios de que o meu cliente, o senhor Eliseu, também não estaria cumprindo a parte dele do contrato, que seria uma suposta entrega dos imóveis, entendeu? Então a tese deles era que o senhor Eliseu deveria entregar os imóveis, mas na forma de propriedade, não na posse. Pois o que eles disseram, chamaram a coletiva certo. Hoje, né? Citaram o teu nome, mas o foco da coletiva era para dizer que eles estavam sendo... a prisão na Operação Incautos foi uma armação porque eles foram enganados pelo seu Eliseu, que não entregou esses imóveis, porque eles sanaram as finanças da universidade e na hora de transferir os imóveis para ele, né, para o Amós Alves, ele não transferiu. Exatamente. E aí armou todo esse esquema da operação para prendê-lo e para tentar expulsá-lo do estado do Amazonas. Foi isso que ele disse. Foi isso que eles falaram. Então, eu vou continuar esclarecendo. O desembargador Cláudio Hessing, ele concedeu a liminar, dizendo que havia indícios que o meu cliente não estava cumprindo a parte dele do acordo, razão pela qual deveria se dar a oportunidade para ele falar. E foi exatamente o que aconteceu. Aí o processo tramitou, houve contestação, réplica, e eles ingressaram com a primeira sessão de suspeição contra a doutora. Naquela época, eu nem atuava ainda no processo, e a primeira sessão de suspeição, que é aquela em que você tenta afastar o juiz, né? Então, como eles são de fora, eles denigrem a imagem do judiciário amazonense. Por quê? Porque eles não têm nada a perder aqui. A intenção deles aqui é atacar o judiciário amazonense. Por quê? Porque o foro deles não é, a residência deles não é aqui. Então, o desembargador Cláudio Hessing depois reconsiderou dessa decisão no segundo agravo de instrumento. O desembargador Cláudio Hessing, eu entreguei esse acórdão aqui transitado em julgado, ou seja, não tem mais como eles alegarem que podem voltar à SBAN, porque é impossível, juridicamente é impossível eles voltarem. Não por causa da operação Incautos, mas porque processualmente cível, o que o meu colega não entende, porque ele é da área criminal, então, infelizmente, ele não sabe o que está dizendo, e eu venho aqui para esclarecer para ele entender o que significa coisa julgada. O Tribunal de Justiça, através da Terceira Câmara Civil, por unanimidade, decidiu que o meu cliente ele não descumpriu a parte dele, porque cada imóvel do seu Eliseu estava com gravame. Esse gravame impedia que ele transferisse a propriedade, mas ele poderia transferir a posse. Porque imagine a situação. Eles adquiriram os direitos da SBAN para poder funcionar. E o contrato, muito mal redigido, inclusive com erros de português, ele dizia o seguinte,
que o senhor Eliseu deveria transferir os imóveis, mas a transferência é porque não existe curso de direito, curso de pedagogia ou qualquer curso sem uma instituição, sem ter o quê? As salas de aula. Então a transferência era entregar para eles a posse para eles poderem funcionar a instituição, rodar a instituição, pagar os débitos, pagar os aluguéis que eles não pagaram e inclusive pagar um prolabore para as 2 filhas do senhor Eliseu. Razão pela qual, aí o desembargador, eles entraram com uma tese, que foi a única tese que eles contestaram, uma tese chamada exceção do contrato não cumprido, ou seja, eu não sou obrigado a fazer nada se você não fizer a sua parte também. Então, qual era a tese deles? Que eles não deveriam pagar os prolabore das filhas do senhor Eliseu, não deveriam pagar os aluguéis, porque ele não transferiu a propriedade, quando não podia transferir a propriedade. Eu vou explicar de uma forma bem simples. Quando você adquire um imóvel, é obrigação você ir nos cartórios de registro dos imóveis e pegar umas certidões negativas. Você ir na Justiça Estadual, Justiça Federal e pegar as certidões também de ausência de ônus, até contra os vendedores. Então é impossível o seu Eliseu dizer que iria transferir a propriedade dos imóveis porque eles estavam gravados pelo Banco Safra, que inclusive nós tivemos que entrar com uma ação judicial para evitar que um dos imóveis do seu Eliseu fosse vendido em leilão, que esse imóvel, inclusive, numa cláusula contratual, estava como obrigação dele pagar. Eles falam toda hora de agiotas, mas a questão não é de agiotagem. A questão é que o seu Eliseu estava em dificuldade financeira, vendeu para eles pegarem, pagar os aluguéis, e os aluguéis hoje estão em mais de 10 milhões de reais, todos atrasados, que está tramitando na 6ª Vara Civil, se não me falha a memória. E o advogado ainda é o Dr. Fábio Mendonça. Então, era impossível, voltando aqui, era impossível que o seu Eliseu entregasse a propriedade. E isso está num acordo transitário julgado, dizendo que o seu Eliseu ele não tinha a obrigação de cumprir a parte dele, porque era impossível, não fazia parte da capacidade dele volitiva. Essa era o acordo transitário julgado. Então, foi aí que começou a desandar os planos do Amós. Quando ele viu que ele perdeu o prazo para recorrer, através do advogado dele, quando ele viu que o Tribunal de Justiça rechaçou, não foi a doutora Simone, quando o Tribunal de Justiça do Amazonas, através da 3ª Câmara Civil, através de um acordo unânime, bem explicativo, que foi inclusive atacado por embargo de declaração, rejeitados, e ele pegou e disse que a execução era válida e que não havia a tese da exceção do contrato não cumprido. Com essa tese da exceção do contrato não cumprido rechaçada, eu pedi a reintegração de posse. A doutora, ela não me concedeu. Ela disse bem assim, não concedo, me acautelo. E eu pedi mais de uma vez, eu pedi 2 vezes. E vários meses se passaram e não aconteceu nada. Só que, enquanto esse acordo já estava transitado e julgado, nós descobrimos que o senhor Eliseu, o Amós, estava utilizando um boleto, falsificando um boleto dos alunos. No boleto dos alunos é assim, existe o CNPJ, o nome da SBAN. No boleto lá está lá o beneficiário. E um CNPJ. Só que esse CNPJ não era da SBAN, era de uma outra empresa, V de Moraes. Essa empresa de Moraes é de uma senhora que tem o mesmo sobrenome do Amós, por coincidência, ninguém sabe ainda, a polícia que deve investigar. E aí eles estavam falsificando esses boletos. Na Justiça do Trabalho que foi descoberto disso. Inclusive tem uma decisão da Justiça do Trabalho condenando o seu Fabiano, porque ele criou essa falsificação. Foi aí que a gente surgiu o Fabiano Silveira, que até então ninguém sabia quem era. Que até então ninguém sabia quem era Fabiano da Silveira. O Fabiano da Silveira foi uma das pessoas utilizadas pelo Amós para criar empresas fantasmas em troca de conseguir receber o dinheiro da instituição para que não fosse paga as dívidas trabalhistas, as dívidas tributárias e o seu próprio Eliseu, que tinha os seus aluguéis para vencer, que inclusive não recebeu os aluguéis, não recebeu o dinheiro das filhas dele. Então foi assim que começou a operação Incautos, através de uma representação, através de uma petição nossa, que na verdade essa petição foi do Dr. Fábio Mendonça logo no começo, onde ele colocou esse boleto falso. E depois, verificando, colocando nome por nome da SBAN, eu encontrei uma pessoa, uma senhora chamada Elane, eu não sei quem é, ela executando a SBAN, e o seu Eliseu, porque o Amós não pagou as dívidas que estavam roladas no quadro do contrato, quadro 3, se eu não me engano, e que ele diz que não tinha condições, não tinha conhecimento, mas eu mandei o contrato para vocês. Depois vocês colocam, façam um briefing, se possível, eu agradeço para esclarecer para os seus ouvintes e os seus telespectadores. Então,
Quando houve essa questão da Justiça do Trabalho condenando eles por fraude à execução, aí eu vi que estava demais. O que eu percebi? Eu percebi que o meu cliente, ele poderia, de repente, receber a instituição e não ter mais nada. Por quê? Porque eles estavam dilapidando o patrimônio. Aí foi quando nós entregamos para a polícia, entregamos para a justiça, na verdade entregamos para a justiça as informações relacionadas a essas fraudes constantes e os pagamentos. O cúmulo do absurdo foi quando o seu Amós, ele deixou que um dos imóveis, que era a faculdade de Direito, ela fosse para leilão, porque não pagou o Banco Safra. E eu não entendia. Como é que pode a pessoa que está com um contrato desses, só tinha que pagar o Banco Safra, que era R$1 milhão e poucos, ele poderia pagar isso aí, parcelar. Isso o Eliseu, quando entregou, ele deixou em dia. Mas aí eu percebi, por que eles não deixaram? Porque eles tiraram da Faculdade de Direito, a Faculdade de Direito era lá na Rua São Luís, acho que é atrás do Teresina, ali perto da Nelson, era lá que ficava. Eles fecharam aquela faculdade e levaram todos os alunos de Direito lá para aquele prédio, lá perto da panificadora Elisa. E aí eu não conseguia entender, porque eu não sabia onde é que ficavam os locais. Foi aí que eu entendi por que eles deixaram ir para leilão. Porque eles tiraram todos os alunos daquela faculdade, daquele imóvel, e disseram, eu não vou pagar, vou perder e vou embolsar o dinheiro. Foi isso que aconteceu. Pois é, aí o que foi dito hoje lá é que essa operação foi uma fraude, né? Foi uma farsa que a polícia e a justiça foram usadas para, foi induzida a erro, na verdade, para prejudicá-los, né? É um imbróglio danado. Eu já estou vendo aqui o Luiz Jorge Rosas está dizendo que quer direito de resposta. A gente deu hoje 1 hora e pouco para eles falarem, se manifestarem, né? Sem contestação. Ele está pedindo direito de resposta, mas por mim não tem problema, não. Tem problema nenhum. Eu acho que o site Amazonas Atual é um site que sempre se portou de forma democrática. Claro. Direito de resposta aqui é um direito líquido e certo. A gente não nega direito de resposta a ninguém, né? E vamos trazer aqui o Luiz Jorge Rosas para falar também. Tá. Mas eu queria que você esclarecesse essa questão aqui. Eles dizem que o senhor tem ligação com a juíza, tá, né? Perfeito. E que a polícia foi induzida a erro. Vamos esclarecer aqui. Foram 3 exceções de suspeição. A primeira exceção de suspeição, eles chegaram ao absurdo de dizer que o irmão da doutora Simone, um advogado ilustre... Só para o pessoal que não é advogado entender o que é exceção de suspeição? Exceção de suspeição. Claro. Quando você entende que um juiz ele não tem uma isenção, você entra com uma exceção de suspeição ou de impedimento. A exceção de suspeição são causas subjetivas, amigo pessoal, íntimo, amizade íntima. E exceção de impedimento é aquela mais objetiva, relação de parentesco. Eles ingressaram com as 2 situações, exceção de suspeição e impedimento. A primeira exceção de suspeição, ela foi rejeitada pelos desembargadores, se não me engano, o desembargador Chaluf, pelo absurdo de dizer que simplesmente porque um dos irmãos da doutora namorou com uma moça que estudou quando era criança no IBA, que é uma das escolas do seu Eliseu. Essa foi a primeira exceção de suspeição. É risível, mas aconteceu. A segunda exceção de suspeição foi quando nós ingressamos com a execução dos R$30 mil que era para ser pago, uma ninharia para uma instituição daquela, para as filhas do seu Eliseu, que era, enquanto não quitasse todas as dívidas, ele deveria pagar R$30 mil e mais os aluguéis. Veja que o seu Eliseu estava pensando nos filhos. Muito bem. Quando eu executei essa cláusula, eles ingressaram com uma segunda exceção de suspeição. Aí eu já estava advogando no processo. Quando eu advoguei no processo, aí esse processo foi suspenso pelo desembargador Cláudio Hesse, e dessa decisão que gerou a reviravolta do processo. Foi que ele disse que não havia a necessidade dele transferir os imóveis, que era impossível e tal, e foi daí que eles se desgostaram da SBAN e começaram a saqueá-la de qualquer jeito, não pagar mais ninguém. Então, foi nessa situação aí, inclusive, se você verificar o histórico do PROIES, que eu vou explicar depois o que é o PROIES, é que a situação da SBAN ela piorou. Pois bem, a terceira exceção de suspeição, que é essa que envolveu o meu nome, que resolveram agora me colocar como Calvário, resolveram me colocar como uma pessoa que conhece todo mundo, e realmente eu conheço muita gente, inclusive o Dr. Jorge Rosas, que quer o direito de resposta, né? Então, pois bem, a doutora Simone,
ela teve um processo judicial de inventário com a familiares e me contratou. Eu sou advogado, senhores, de muita gente. Eu não chego lá no meu escritório e peço a minha secretária fazer um questionário. Você imagina a situação, hilária, seria a minha secretária dizer bem assim, olha, senhora, antes de conversar com o doutor Rubenito, a senhora assina esse questionário aqui. A senhora é juíza? A senhora é promotora? É delegada? Tem parentes no judiciário? Para depois chegar a mim? É um absurdo. Essa matéria ela é tão absurda que o Tribunal de Justiça usou esses termos. É absurdo essa tese de que o advogado não pode ser advogado dos parentes de um magistrado. E disse mais, e disse que não há nenhum impedimento ou suspeição de um juiz contratar um advogado, porque você não contrata um advogado por amizade. Você contrata um advogado pelo seu profissionalismo, pela sua postura, pela sua forma como que você atua, a sua técnica jurídica. Então, essa sessão de suspeição, que é essa recusa do magistrado, ela foi feita, o Tribunal de Justiça se reuniu nas câmaras reunidas, que é o segundo colegiado maior do tribunal, só perde para o Tribunal Pleno. Então, no Tribunal Pleno, hoje são 26 desembargadores. Nas câmaras reunidas, são todos os desembargadores, menos o presidente e o corregedor. Então, só imagine 24 desembargadores unanimemente dizendo que não tinha nenhum impedimento, nenhuma suspeição contra a doutora. Essa mesma suspeição que eles inventaram, suspendeu o processo, como eles suspenderam 3 vezes, ele suspendeu o processo, eles ingressaram também no CNJ, o CNJ liminarmente rejeitou, dizendo que não havia indícios de irregularidade nenhuma. Então, essa questão aí, batida, rebatida, e que eles voltam a falar, de novo, já foi decidida pelo Tribunal de Justiça. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Operação Incautos. O que gerou a Operação Incautos? A Operação Incautos foi uma operação bem sucedida. As informações que eu tenho são informações que foram juntadas aos autos através do delegado que conduziu a operação e descobriu através de busca e apreensão. Foi uma operação muito grande. Uma operação em que foi ouvido, diferentemente do que eles falam, que foi ouvida a interventora, foi ouvido vítimas do interior. Vítimas do interior, pessoas que deveriam, que têm um sonho de nível superior. Porque o nível superior, ele nada mais é do que a chance de você fazer uma mudança na sua vida. Você sem um nível superior hoje, você não é contratado em lugar nenhum. E mais, quando você tem um nível superior hoje, nem isso é mais suficiente. Você precisa de uma pós-graduação, de um mestrado, de doutorado. Então essas pessoas, elas foram enganadas por essa quadrilha de malfeitores que vieram da Bahia. Tá certo? E agora, o que acontece? O que aconteceu na Operação Incautos? Vítimas foram na delegacia e falaram que tinham aulas de graduação. A prova que eu tenho aqui, senhores, eu trago aqui um processo já de, acho que 17 pessoas, que foi distribuída na 8ª Vara Cível. Esse processo vocês podem consultar no processo. É o 063 47 87 88 2018. Esse processo ele foi dar entrada 4 de agosto. Nesse processo, 17 vítimas, não da SBAN, 17 vítimas do seu Amós e de sua quadrilha. 17 vítimas vieram à justiça já pedir indenização. Valor de... Esse pessoal é de onde? Anamã, R$585.000 e R$585.650. Isso foi o valor que eles pagaram pelo curso. Não, eles colocam o dano moral também. Então eles narram aqui, que lá no curso deles de graduação, que o Amós disse aqui que ele poderia ter, era o curso de extensão e pós-graduação, era mentira. Tá aqui as partes. Não sou eu que estou falando. Já é um outro advogado, que é a teoria da conspiração, agora foi eu que contratei esse advogado aqui, que peguei e pedi para ele entrar com essa ação judicial aqui contra a SBAN, que é a SBAN que o meu cliente quer retomar. Então ele vem dizer aqui, que no mês de junho de 2018 foram descobertos esquema de fraude também por parte da SBAN. Mas ele diz aqui que antes, como é que ele começou?
Eles disseram que em meados de novembro de 2013, eles tiveram um curso de graduação em pedagogia. Graduação, feita pela uma faculdade chamada FAAM, Faculdade do Amazonas, dá até o CNPJ dela. 14892328 mil ao contrário, 74. E ele dizia o seguinte: no entanto, em dezembro de 2015, após 2 anos e 2 meses, fora descoberto que esta não possuía autorização junto ao MEC. Aí, passado alguns meses, os alunos, ora requerentes, com a esperança de que seus problemas fossem solucionados e seus sonhos fossem concretizados, em abril de 2016, o meu cliente ele vendeu a SBAN, que fique bem claro, em agosto de 2015. Eles estão dizendo que em abril de 2016 assinaram um contrato, iniciaram as atividades institucionais com a segunda instituição, que é a SBAN, após realizarem um aproveitamento de matérias. O período total de estudo da referida escola em ensino superior foram de 2 anos. E ele diz aqui, ó, vale salientar, excelência, que o próprio proprietário da SBAN, senhor Amós, foi até o município de Canutama para negociar e fazer a proposta para os alunos então requerentes. É possível focar essa parte aqui, onde aparece o nome do Amós? É a câmera aqui. Será que consegue focar? Deixa eu ver aqui. Tá aí o seu Amós, tá vendo? Dá pra ver aí, ó. Então vale sentar que sou Amós. Então, não são minhas palavras. São palavras de vítimas da Anamã. Um processo, né? Um processo de vítimas da Anamã, que o seu Amós chegou aqui e veio dizer que eram cursos de extensão, cursos de pós-graduação. E olha só que absurdo essas pessoas aproveitarem matéria de uma faculdade que não tinha registro no MEC. Como é que eu posso, senhores, aproveitar matéria de uma faculdade que não tem registro no MEC? Agora, essas pessoas aqui, elas são desconhecidas para a gente. A polícia de Anamã ela deve investigar. A promotoria de Anamã deve investigar. E o que foi interessante é que quando a operação ela foi deflagrada, todas essas pessoas que foram envolvidas, esses municípios que foram ouvidos as vítimas, elas narram essa mesma história, mas não só essa faculdade aqui. Ela fala da FATESP. Essa FATESP, Faculdade de Teologia de São Paulo. Aí você puxa o CNPJ dela, aparece lá eu esqueço o nome dele, que foi preso. Tem aí, você me mostrou outra hora. Marivaldo. O Marivaldo, que foi preso, ele também reconhece, isso está nos autos, que ele negociou com a Amós, ele pagou o seu Amós 700 mil reais para branquear, porque aí é um branqueamento mesmo, uma ilicitude que estava sendo feita dentro da instituição dele. Essa informação está onde? Está nos autos da 17ª Vara Civil, que é de lá que eu tiro as informações. No inquérito. No inquérito, porque quando houve as informações dos crimes praticados no interior, o que a doutora fez? O Jorge, pelo menos uma coisa ele falou que foi correta. Ele disse que a delegacia correta era a 16ª DP. 16º DP. O 16º DP é no São Francisco. Quem era o delegado do 16º DP na época? O mesmo que presidiu a operação. Só que os delegados, eles têm uma circunscrição que eles ficam toda hora dizendo, que é a circunscrição de bairro. O delegado ele tem uma circunscrição estadual. Um delegado ele não vai chegar aqui, olha, imagine, uma senhora que chega com vítima de violência doméstica, e ela chega lá, olha, meu marido me bateu, ele vai, não, senhora, toda machucada, ou então um flagrante de homicídio, ele vai, ó, senhora, não posso dar o flagrante aqui porque eu estou em São Francisco e o caso aconteceu lá na Avenida das Torres. A circunscrição de um delegado é todo o território do Amazonas. Tanto é que eles são delegados do estado do Amazonas, eles não são delegados de Manaus, são delegados do estado do Amazonas. Então o delegado ele tem uma circunscrição, ele não tem competência. Eles têm circunscrição, atribuições. E essas atribuições, volto a dizer para o colega, que são atribuições estaduais. Essas teses de que ele não poderia fazer, porque ele estava lá no 24º, que é lá na Feira da Manaus Moderna, ela não veio de lá. A operação ela começou através de um ofício encaminhado à delegacia mais próxima, que era o 16º, no São Francisco. Entendeu? Aí o delegado que ele queria que fizesse? Ele queria que a juíza pegasse e dissesse, ele pegasse, doutora, eu fui transferido
Eu estou tentando fazer na ótica do delegado. Sim. Então, imagine, estou tentando me colocar no lugar dele. Doutora, eu não vou atender a sua determinação, porque um juiz ele determina, ele não pede. Eu não vou atender a sua determinação, porque eu sou eu era da circunscrição daí, da área onde está a vara do Fórum Noque Reis. E eu estou indo lá pro 24º, não vou fazer. Ele vai responder pelo quê? Porque me desobediência. Entendeu? Agora, vamos lá. Outra situação aí que deve ser esclarecida. A competência, o fato aconteceu na 17ª Vara Civil ou aconteceu no estado do Amazonas? Ele não aconteceu na 17ª Vara Civil, como eles estão dizendo. Então, ele estivesse na 24ª, se tiver uma pessoa dentro do estado do Amazonas que teve seus direitos violentados e chegar ao conhecimento da autoridade policial, ela tem a obrigação de investigar. Ela tem a obrigação de investigar. Então, essa questão aí, para mim, ela é superada. Isso aí de dizer que o delegado, ele deveria ser da 16ª, ele era da 16ª, foi para a 24ª. Os delegados, eles não param, eles ficam em vários lugares, assim como os juízes também. Muitas vezes o juiz ele é da 17ª, depois vai para a 18ª, aí se transfere. Outro dia fecharam, extinguiram uma vara, e o juiz já que era de uma vara, já não está mais lá, está em outra vara. Isso é caso de uma ilegalidade? Não. Ok. Então, nós estamos aqui diante de um caso complexo demais. Jurídico. Né? Esse caso ele deve ser resolvido na esfera jurídica. Deve ser resolvido na esfera jurídica, não aqui. Mas é importante esclarecer, porque tem alunos da SBAN querendo saber informações. É preciso que se tire retire-se essa máscara que eles estão querendo dizer que eles são bonzinhos. Eles não são. Agora, deixa eu só perguntar. Claro. Por conta dessa questão, né? A SBAN funciona ainda? Funciona bem, até onde eu sei, ela funciona bem, está pagando. Senhores, a SBAN, ela está tão mal administrada que nos autos da 17ª, onde está tramitando esse processo aí, tem um abaixo-assinado dos professores pedindo a continuidade da intervenção. São duas situações. Está sob intervenção. Está sob intervenção. Hoje a SBAN não é do meu cliente e nem é do Amós. Não é de ninguém, ela é da justiça. E a justiça não vai, ela vai prestar contas. Entendeu? Atos de gestão, que são atos praticados pelos administradores, são atos de gestão, atos administrativos. Atos administrativos. E esses atos eles devem ser resolvidos através de submissão na Justiça Federal, na Justiça Estadual. Uhum. É que a gente só está pedindo para ele para você não bater muito na mesa. Perdão. Tá falhando tanto o microfone quanto a câmera, né? Sim, aí voltando à questão da intervenção. Quando houve a intervenção, me saltou aos olhos certas pessoas que não deveriam estar tomando parte daqueles que foram afastados. Por exemplo, o seu Rubens e o seu Fabio. O Rubens e o Amós, até então nós pensávamos que era só eles ali. Tá certo? Mas veio uma pessoa ali muito contundente. Valdir Pavanello. Valdir Pavanello era um coordenador do curso de Direito, ou coordenador geral, não sei. Eu não tenho muita informação sobre isso. Mas o Valdir Pavanello, ele foi na CBN. Ele foi nos meios de comunicação. Ele foi no Ministério Público do Trabalho. Dizer que haveria um caos se a administração judicial fosse instalada. E levantaram, induziu os professores a fazer um abaixo-assinado contra a administração. Contra a intervenção. Contra a intervenção, que hoje é o contrário. A intervenção quer que fique. Por quê? Porque o seu Rubens, o seu Amós, tinha dado salário atrasado desde janeiro. E a intervenção está pagando os credores, está pagando os professores, pagando... senhores, hoje foi juntado um relatório de 270 folhas. 270 folhas. Nesse relatório, está tudo discriminado lá, para todo mundo ver. Quem quiser ver, ter acesso, está lá a situação financeira da SBAN. Aonde é que está esse relatório? Está na 17ª Vara, no processo da 17ª Vara. Mas o processo está aberto? Não, o processo, por que o processo, eu imagino que ele esteja em segredo? Porque, senhores, nós estamos falando de uma instituição acadêmica. Essas questões aqui, judiciais, elas causam uma instabilidade para os alunos. Essas brigas, essas picuinhas que tentam levantar para tentar desmoralizar a justiça,
para tentar desmoralizar os advogados, desmoralizar as partes. E não vão conseguir. Não vão conseguir, porque eles são de fora, são todos de fora, até o advogado é de fora. E eles querem denegrir a nossa imagem porque eles não são daqui, eles não têm compromisso com o Estado do Amazonas. Então, o que acontece? Esse processo ele deve estar tramitando em segredo de justiça, por quê? Porque ali, pessoal, está sendo investigado causas gravíssimas. Está sendo investigado pessoas que supostamente tem que ter muito cuidado em relação a isso, supostamente estão exercendo advocacia, sem ter uma ficha financeira na instituição. Agora imagina, como é que pode uma instituição financeira ela ter mais de 200 pessoas sem ficha financeira? Como é que pode pessoas serem transferidas de instituições que não são credenciadas pelo MEC? Quem já fez uma transferência de uma universidade ou de uma faculdade para outra sabe que você tem que cruzar o histórico escolar, você tem que cruzar a grade para saber se o percentual de aproveitamento está dentro, se a faculdade ela tem um nível, ela tem média 5 e a outra de média 7, já não pode. A menos que você tenha todas as notas acima de 7, mas não tem nada disso na SBAN. Isso tudo, senhores, está sendo investigado. Tem lá um rol de pessoas, de advogados, de pedagogos, a civis sociais, que paira sobre eles essa dúvida. Agora, eles foram intimados sobre essa questão, sobre esse relatório feito minucioso, onde tem a tela das pessoas que foi feita uma auditoria. Nessa auditoria diz bem assim: quem alimentou o sistema? Fulano. Quem alimentou o sistema? Fulano. E aí aparece lá o nome da pessoa, não tem o endereço da pessoa, do aluno, imagine. Você não tem o nome do aluno completo, quer dizer, você tem o nome do aluno completo, você não tem sequer o estado, está escrito lá, por exemplo, Ceará, Fortaleza. Não tem nem o estado. Não diz nem qual é o estado, só diz a cidade. E por incrível que pareça, a maioria dessas pessoas que paira sobre ele essa dúvida, são pessoas de lá de perto da casa do Amós, lá na Bahia. Dos estados ao redor. Então, é importante, senhores, que esses nomes eles sejam preservados, até porque existe um requerimento da coordenadora do curso de pedagogia, de serviço social, perdão, ela pedindo informações do Amós na época que estava lá. Olha, são 20 alunos aqui. Isso está nos autos. 20 alunos. Desses 20, 8 eu conheço. Só que 6 eu reprovei. Como é que esses caras estão com certificado aqui? Eu não estou entendendo. Ela pedindo e ele não respondeu. Isso está nos autos. A coordenadora do curso, a coordenadora que foi colocada pelo seu Amós. Não foi pelo Rubenito, que é a teoria da conspiração, que é o Rubenito que criou tudo. Então foi o seu Amós, colocou essa senhora e ela não assinou. Mandou isso para o serviço social. Então é possível que tenham 20 pessoas sem capacidade técnica. Atendendo o seu filho nos serviços sociais, nos postos de saúde. Então, isso tudo tem que ser investigado. Isso é trabalho da polícia. Eles não refutam, senhores. Eles não refutam uma única palavra da administração. Eles ficam dizendo que eu conheço fulano, conheço Beltrano, conheço ciclano, que fulano almoçou comigo, que fulano estava no restaurante. O que é isso? Nós estamos em lugares públicos. Eu tenho uma advocacia de mais de 13 anos. Eu tenho foto com os ministros de Brasília. Agora, pronto, tiro uma foto com o ministro, esse ministro não pode mais jogar um processo meu. Isso é um absurdo. Ok, nós estamos conversando aqui com Rubenito Cardoso Júnior, advogado do seu Eliseu Rodrigues, né? Lima. Que é o ex-dono da SBAN, que trava na justiça uma briga judicial para tentar retomar a instituição que foi vendida para o senhor Amós, né? Foi arrendada, não sei como é que é o termo correto, mas que agora... Vendida e não paga. Por não cumprimento do contrato, ele está brigando na justiça para retomar. Isso é uma coisa, outra coisa é a operação. A operação. Né? A operação que foi a partir de denúncias que vocês fizeram. A partir de constatações. O seu Amós aqui, desculpe lhe interromper, ele falou que ele tem licença do MEC para colocar onde ele quiser. Não é assim que funciona. Nos autos, eu convido quem puder acessar esses autos.
Não, mas eu Claro, só queria fazer um resumo aqui para a gente até encerrar a nossa entrevista. Então, a operação ela nasce a partir de suspeita de que estavam sendo oferecidos cursos, né, no interior do estado que não tinha reconhecimento do MEC e por isso se constatava ali, se considerava ou se suspeitava que havia uma fraude. E aí foi feita a operação, apreensão de documentos, né? E prisão de pessoas, de professores, tinha mandado de prisão dos donos também da SBAN. E agora, só para você entender, você que está começando a assistir agora, ou que estava acompanhando, que não acompanhou desde o início, hoje o senhor Amós, que não chegou a ser preso na operação Incautos, concedeu uma entrevista dizendo que foi tudo uma armação, essa operação, que a polícia foi induzida a erro, que a justiça foi induzida a erro, né, para tentar uma armação que partiu do cliente aqui do Rubenito, do seu Eliseu, né, e que o objetivo dessa conspiração era tirá-los da instituição, né, e fazer com que eles voltassem para a Bahia. E eles disseram nessa entrevista que isso não vai acontecer e que eles vão vencer essa batalha. Essa foi a tônica. Como o Rubenito foi citado na entrevista coletiva concedida pelo Amós e pelo advogado dele, a gente concedeu aqui o direito de resposta para o Rubenito, né, que conversou com a gente até aqui. Eu queria, para finalizar, que eu acho que já está tomando bastante tempo, eu queria só falar sobre... Eu comecei a falar do Valdir Pavanello e não terminei. O Valdir Pavanello era o coordenador, não lembro se curso de Direito ou coordenador geral. O Valdir Pavanello, ele foi preso porque ele tentou, durante a intervenção, ele foi afastado, mas não foi afastado porque a intervenção o afastou, porque ele pediu licença. Ao pedir licença, quando ele retornou, a SBAN ela não poderia continuar, logicamente, né, sem interventor, sem um coordenador, né? E esse Valdir Pavanello, isso tudo está nos autos da polícia, e ele foi lá com uma coordenadora que estava atuando, não sei o nome dela, não me lembro, e ela pegou e disse o seguinte, que ele compareceu lá e ofereceu para ela uma quantia de dinheiro para que ela assinasse uns certificados de uns alunos do interior. São esses alunos aí que precisavam dos diplomas porque a operação tinha sido deflagrada e estava todo mundo apavorado. E ela dizia isso, inclusive está dizendo lá tá nos autos ela declarando isso daí. Não sei nem quem é essa pessoa ainda, mas ela diz isso. E ele foi preso. O Valdir Pavanello foi aquela pessoa que foi à CBN, fez mau alarde e tal, e induziu que os professores tentassem evitar de todo custo. Por quê? Porque eles não queriam descobrir o que estava sendo encoberto por eles. Eles tinham um núcleo parecido com aquele da Odebrecht. Aquele do Caixa 2, que tem um núcleo lá escondido, pois ele tinha um núcleo capitaneado por uma advogada, Núbia, que a Núbia, inclusive, ela foi presa, advogado preso, ela foi presa por quê? Quando o pessoal do interior, quando houve a operação, o pessoal do interior procurava quem? A Núbia, porque essa Núbia, ela compareceu ao interior junto com o Amós e o Rubens, e não sei se o Fabiano também, e lá os alunos tinham o telefone dela, para evitar que eles fossem à SBAN, porque a SBAN em si, a sede, ela não tinha conhecimento disso. Isso tudo era feito externo à corporis. Então, ela pegou, quando os alunos vinham para cá, que eram alunos do interior, ela dizia, não, bora para o meu escritório, para evitar que os professores da SBAN soubessem dos cursos ilegais no interior. Então, ela foi presa, o Valdir foi preso, e o Amós só não foi preso, e o Rubens e o Fabiano, porque eles se esconderam. Mas deixaram o colega deles lá, o Valdir Pavanello. Eles disseram que estavam viajando, por isso que não estavam em Manaus, não foram encontrados, né? Pois bem. Então, isso aí é a história deles. Mas bem, eu desafio, senhores, que nesse direito de resposta, o advogado ele vem aqui e diga sobre essas pessoas aqui de Anamã, se elas estão mentindo, esses que estão entrando em acusação aqui, essas pessoas aqui, que eu trouxe aqui o número do processo, e eu mencionei. Eu desafio ele a vir aqui a dizer que eles estão mentindo, que esses 17 municípios, ou 16 municípios,
Todas essas vítimas que estão lá são pessoas ignorantes, até juridicamente falando, que caíram no conto do vigário. O conto da baluda. E aí eu desafio que ele pegue e diga, meu amigo, tá aqui o MEC dizendo que eu posso ter curso de graduação no interior. Porque não sou eu mais que estou dizendo que o curso não era de graduação, quem está dizendo são os alunos. E eles dizem aqui o seguinte, que eles praticavam lá estágio da escola municipal e estadual do município, escola municipal e estadual do município de Anamã. Relatórios de estágios com carga horária. Senhores, estágio é graduação. Curso de pós-graduação não tem estágio. Então, não era um curso de extensão, era um curso de graduação mesmo. E aproveitados, o que é pior ainda, de instituições que não tinham registro do MEC. Ok. Rubenito, muito obrigado, então, pela tua presença aqui. A gente agradece e conclui aqui a nossa entrevista, nosso direito de resposta. Eu que agradeço a oportunidade, porque meu nome foi citado diversas vezes. Já atacaram a doutora, agora colocaram como Calvário e eles não se defendem. Juridicamente não tem uma defesa técnica deles, é só ofensa e ingratidão. Infelizmente eu me sinto agora triste porque a gente tenta ajudar um colega que vem de outro estado e ele faz uma coisa dessa com a gente. Então, lamento muito. Até a moradia dele foi eu que arranjei. Ok, a gente agradece então. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado.